Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desse domingão. Um domingo, é claro, cheio de expectativa para o torcedor vascaíno. Vasco que agora, que tem um técnico na beirada do campo, meu amigo, vai no mercado e com força, tá? O Vasco da Gama hoje, mais do que nunca, está no mercado da bola à procura de reforços para a temporada de 2025. Fechou com o zagueiro Lucas Freitas, além dele também o volante Tietê. Expectativa que o anúncio ocorra aí nos próximos dias, até mesmo, quem sabe, nas próximas horas, mas outros nomes também chegarão. O Vasco tem negociações avançadas com zagueiros, atacantes, nomes que reforçarão esse elenco que, infelizmente, em 2024 não deu muitas alegrias para o seu torcedor. E é claro, aqui nesse Acorda Vascão, a gente vai falar com vocês sobre o mercado do nosso Cruz Maltino. Temos novidades a trazer aqui a vocês nesse Acorda Vascão com relação a um zagueiro de confiança até do técnico Fábio Carille, que está na mesa da diretoria Cruz Maltino, e o Vasco faz os primeiros movimentos para contratá-lo. Além disso, falar também sobre SAF. Temos algumas novidades importantes a trazer aqui a vocês sobre o que temos com relação ao futuro da SAF Cruz Maltino. Então, fiquem atentos, fiquem ligados. Teremos aí pela frente um Acorda Vascão de muita novidade, de muita informação. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas e você está aqui, ó. Esse daqui, como nós sempre falamos, é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, meu amigo torcedor, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, poxa, não perca tempo, cara. É o que eu sempre falo aqui. Tem muita gente que está no nosso canal, tem muita gente que nos acompanha, tem muita gente que gosta mesmo do nosso conteúdo, é fiel, né? Tá todo dia aqui no canal do Gigante Vasco para nos acompanhar. Entretanto, muita gente não é inscrito do nosso canal. Então, por favor, torcedor, é um pedido mesmo. Você que está aí do outro lado, você que curte o nosso conteúdo, você que gosta da forma com que a gente te informa, não saia do nosso vídeo sem se inscrever. A sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento e eu conto mesmo muito com o apoio e a ajuda de todos vocês. Não saia desse Acorda Vascão sem deixar o seu like, sem se inscrever, sem compartilhar o nosso canal. Fechou? Tô de olho, hein? Tô contando aí com a sua ajuda para o nosso crescimento. Mas vambora, Vascaíno. Vambora sem muita enrolação falar logo sobre o nosso Vasco da Gama, né? Até porque temos muitas novidades a trazer aqui a vocês nesse Acorda Vascão. A começar, primeiramente aqui com vocês esse Acorda Vascão, é claro, falando sobre algumas novidades importantes antes de entrar no assunto sobre o mercado. A primeira delas é com relação ao próprio Fábio Carille, que tem total envolvimento, né? Que o cronograma, o planejamento do Vasco da Gama para a temporada de 2025 passará por Fábio Carille. Isso é um fato, isso é lógico. Vai passar por Fábio Carille o planejamento do Vasco para a próxima temporada. O Vasco tem o técnico como o grande desenvolvedor do projeto, e eu não tenho medo algum de falar isso. Não, desenvolvedor, acho que é uma palavra forte, desenvolvedor, então vou ficar um pouco seguro aqui nas minhas palavras. Eu acho que é um avalizador. Talvez essa seja a palavra correta. Fábio Carille é um avalizador do projeto do Vasco. Por quê? Porque antes do Vasco ir até o mercado e iniciar as contratações para a temporada de 2025, a diretoria do Pedrinho deixou muito bem claro que gostaria de ter um técnico na beirada de campo exatamente para isso, para avalizar, para dar aval. Vem, não vem, gosto, não gosto, quero, não quero. E assim que tivemos a informação da confirmação do Fábio Carille, né, por exemplo, a gente já teve logo em seguida a confirmação de dois reforços que passaram pelo aval do novo técnico do Vasco da Gama. E é um técnico que veio com uma grande desconfiança do torcedor. Pouquíssimos torcedores, e eu arrisco a dizer que 10, 20% da torcida vascaína, ou talvez nem isso tudo, aprovaram a chegada do Fábio Carille.
E é um questionamento que eu acho super válido fazer. Por que o Fábio Carille? Por que a diretoria do Vasco trouxe um técnico que obteve sucesso com o título da Série B, entanto se entendeu no Santos que não era um técnico bom o suficiente para ficar na Série A? Por que esse nome foi o escolhido para liderar o projeto do Vasco da Gama? Que é uma pergunta válida. E aí a gente vai começando a ter respostas. Porque a informação que tivemos ontem é que, internamente, a diretoria do Vasco da Gama escolheu por Fábio Carille, um técnico brasileiro em si, por ter medo e realmente temer o que aconteceu com Ramon Dias no Vasco, que foi a tal da panela, né? Houve uma grande panela durante o período de Ramon Dias no nosso Cruz Maltino, chamada a panela dos estrangeiros, né? Que contava ali com Capasso, perdão, contava com Verratti, contava com Medel, contava com o próprio Ramon, contava com Puma. As lideranças do elenco se juntaram a Ramon Dias e fizeram realmente essa grande panela. E tudo que rolou com o Ramon, a diretoria do Vasco ficou receosa de que acontecesse, talvez trazendo um técnico sul-americano. O Vasco ele realmente procurou nomes estrangeiros, entretanto portugueses. Foi o Pedro Caixinha, e foi o Luiz Castro e o Antônio Oliveira abrindo o negócio. Mas o Vasco realmente ele não abriu negociação por nenhum técnico sul-americano, gente. Por temer exatamente isso. Entendimento da diretoria que o legado final de Ramon Dias não foi bom para o Vasco da Gama. Informações é que o argentino, que deixou realmente o Vasco de uma forma muito controversa, acreditou em muitos jogadores que mais tarde acabaram sendo destacados, como por exemplo o Medel, como por exemplo o Galdames. Então por isso o Vasco realmente acabou escolhendo o Fábio Carille para que essa barreira do idioma, né, acabasse não formando panelinhas dentro do Vasco da Gama. Inclusive, já passando para outro assunto, um dos nomes dessa panela, que era do Ramon Dias, não vai ficar também para a temporada de 2025, que é o Rojas. O Rojas está de saída do Vasco, eu já pulo para esse outro assunto, para a gente não perder muito tempo aqui. E a informação que tivemos ontem, a gente traz a vocês aqui nesse Acorda Vascão de domingo, é que o Rojas hoje tem negociações muito avançadas para defender o Olímpia. O Olímpia, clube do futebol do Paraguai, avança para contratar o Rojas para a temporada de 2025. O Rojas tem um contrato ainda com o River Plate, vem conversando com o próprio River para conseguir ser liberado novamente por mais uma temporada para assinar um contrato de empréstimo com o clube do seu país de origem. O Rojas é um paraguaio e poderá voltar, né, ao Paraguai para vestir a camisa de um dos grandes clubes do Paraguai, que é o Olímpia. É importante lembrar a vocês, Olímpia que tinha o Manuel Capasso. Então o Capasso, que era do Vasco, foi para o Olímpia, se destacou por lá. O Olímpia dificilmente conseguirá a permanência do jogador. A gente até ontem trouxe a vocês aí a informação de uma tentativa do Vasco em negociar com o Olímpia, né? Um lateral direito de muita qualidade, entretanto a gente não sabe se isso vai acontecer. O certo é, o Olímpia já vem se programando no mercado para buscar um substituto para Capasso e o Rojas é um desses nomes, ou talvez seja o nome, né? Já que as negociações estão avançadas. E o Vasco, falando em Paraguai, tá aí negociando a contratação de um paraguaio. Porque, novamente, agora a gente volta para o assunto treinador. A gente falou aqui com vocês. Vasco da Gama, ele queria o quanto antes definir um seu técnico para que o planejamento de 2025 começasse a ser planejado de uma forma intensa. Não que a diretoria não estivesse planejando 2025. Muito pelo contrário, a diretoria estava sim planejando 2025. Mas internamente se entendia que era necessário construir a próxima temporada com também o próximo treinador. Eu acho isso um pensamento muito interessante. De verdade mesmo, eu acho isso um pensamento muito interessante, porque, assim, imagina, o Vasco traz o zagueiro Chiquinho, o lateral direito Arnaldo, o ponta, poxa, Matheus. Aí chega o Fábio Carille, o Matheus, ele tem problema com o Fábio Carille. O Chiquinho teve problema com o Fábio Carille lá no Juventude. Eu tô dando exemplos, tá? Que evidenciam que sim, era necessário, antes de definir o treinador, antes de definir, perdão, os reforços, definir quem seria o treinador. É a mesma coisa, né? Você não vai colocar o Tietchan e o Diniz no mesmo time, sabendo que os dois tiveram um grande problema no São Paulo. Não tem como. O grande problema, até engraçado de falar, que talvez poderíamos ter no Vasco com o Renato, por exemplo, era do Souza. O Souza desceu o malho no Renato aí, né, recentemente, uma participação num podcast,
Talvez esse clima no vestiário entre Renato e Souza não ficaria tão legal, mas o Fábio Carilli não tem problema com ninguém dentro do elenco do Vasco e vai participar desse processo de avaliação, de definição, contratações para a temporada de 2025. E ele não vai apenas avaliar, ele vai dar sugestões, ele vai dar os seus pitacos. E os primeiros já estão acontecendo. A gente trouxe ontem no Acorda Vascão um pouquinho da trajetória de Fábio Carilli. Fábio Carilli foi um técnico tricampeão paulista com o Corinthians, 17, 18 e 19, e um técnico campeão brasileiro com o Corinthians em 17. E o Carilli, ele conquista esse título brasileiro de 2017 com o Corinthians, tendo no seu sistema defensivo dois nomes titulares da posição. Um deles era o Pablo. Pablo foi titular da posição. E o outro nome era o Balbuena, zagueiro curiosamente paraguaio, né? Uma nacionalidade que a gente está abordando muito nesse vídeo, que era inclusive o capitão, ou seja, era o grande líder daquela equipe do técnico Fábio Carilli. A dupla defensiva era formada por Balbuena e Pá. O Pablo hoje é um jogador que, infelizmente, tem passado por grandes problemas. O Pablo, nessa temporada, passou por problemas físicos. Ele até fez parte do elenco do Botafogo, que foi campeão agora da Copa Comebol Libertadores. Entretanto, não disputou nenhuma partida na Libertadores, não conseguiu entrar em campo, né? O Pablo tem com o Botafogo nessa temporada apenas uma partida disputada. Foi lá no Campeonato Brasileiro em abril, dia 21 de abril. Então, assim, o Pablo não jogou. Então, é um jogador que infelizmente não passa confiança para ter no elenco na próxima temporada. Entretanto, a dupla de zaga do Pablo, que é o Balbuena, vem jogando. O que temos a trazer aqui a vocês nesse momento é que o Balbuena é um jogador que está em plena atividade. Balbuena, Fabian Balbuena, como é chamado, né? Hoje é um jogador do Dinamo do futebol, Dinamo Moscou do futebol russo, titular. Tem 31 jogos na temporada passada, 15 jogos nessa temporada. Jogador que recentemente aqui no ano passado esteve no Corinthians. Ele esteve emprestado ao Corinthians, né? Foi emprestado no meio de 2022, ficou até o meio do ano passado. Titular nas duas temporadas. Entretanto, o Corinthians não conseguiu, junto ao Dinamo de Moscou, uma renovação contratual. Balbuena, que é um baita jogador, muito rodado, né? Tem passagens aí para o West Ham, Libertad do Paraguai. E é um jogador, por incrível que pareça, assim, que não tá tão velho, não tem uma idade tão avançada. Balbuena tem os seus 33 anos de idade e é titular hoje da seleção do Paraguai. E qual a informação que temos a trazer aqui a vocês? Balbuena tem um contrato com o Dinamo de Moscou até o meio do ano que vem, até junho de 2025, ou seja, vai ficar livre no mercado. E em breve o Vasco da Gama poderá assinar um pré-contrato com o Balbuena, mas não é isso que o Vasco quer. O Vasco quer contratar Balbuena em definitivo. Esse jogador destro, que tem muitos jogos pela seleção do Paraguai, hoje é um dos grandes nomes do Dinamo de Moscou e é o nome de confiança de Fábio Carilli. Está no radar da diretoria do Vasco. Informações ontem que tivemos é que o Vasco está tentando sim a contratação de Fábio Balbuena. As conversas já estão acontecendo e existe otimismo internamente para que as coisas ocorram. Volto a repetir, meu amigo torcedor vascaíno, Balbuena é um nome que agrada e muito ao técnico Fábio Carilli, por ser exatamente ele o líder daquele elenco, campeão brasileiro de 17 e o grande nome do elenco que Fábio Carilli conseguiu conquistar aquele título brasileiro daquele ano. Então, assim, é importante ficar de olho, é importante ficar ligado. É um jogador que, sinceramente, me agrada em muito. Fábio Carilli esteve com o Balbuena durante todo esse ano de 2017 e também durante toda a temporada de 2018. Então, ambos juntos têm juntos com aí a camisa do Corinthians mais de 80 partidas disputadas, né? O Balbuena sob o comando do técnico Fábio Carilli. Então, um interesse grande do Vasco da Gama no jogador, exatamente pelo pedido. É o primeiro nome que realmente Fábio Carilli coloca na mesa e indica para a diretoria do Vasco da Gama contratar. Bom reforço? Deixe a sua opinião nos comentários. Sinceramente, eu gosto muito. É o Vasco começando a se movimentar do jeito que pode no mercado da bola. Um jogador que tem um contrato aí se encerrando daqui a poucos meses, então facilita muito o negócio, né? Hoje foi a informação do Fábio Carilli. Ontem a gente havia colocado aqui à mesa a vocês a informação que o Vasco tem pelo atacante Frederico Girotti, do Tajeres. Ontem também a gente trouxe a informação da tentativa do Vasco, né, na contratação do atacante Richarlison. Então, assim,
nosso Vasco da Gama está tentando. Se vai conseguir, a gente espera que consiga, mas está tentando, pelo menos, né? E se o Vasco está tentando dentro de campo, contratações fora de campo, o Vasco está tentando também negociar a venda da SAF. E olha, meu amigo, o Vasco, pelo jeito, é um dos últimos dos moicanos aí daquele conglomerado da 777 que ainda não foi vendido. Recentemente a gente teve a informação que a Genoa, né, conseguiu acertar a sua venda, e ontem a gente teve a informação que o Standard Liège está próximo também de ser vendido. Standard Liège, que é um clube belga, e é um clube que hoje vive uma crise financeira absurda, deixada, é claro, pela 777 Partners. O Standard Liège, que é um dos maiores clubes da Bélgica, vem enfrentando hoje uma crise que tá absurda. Absurda. Uma dívida que está aí quase na casa de 70 milhões de euros. Essa situação, de acordo com um jornal belga, acabou se agravando ainda mais após a falência do grupo norte-americano. Informações aí que, inclusive, né, de acordo com o economista esportivo Thomas Peters, em entrevista ao Hash New Blade, o Standard Liège hoje só está vivo, literalmente, devido à disposição da ICAP, que é essa seguradora, em continuar financiando o clube de uma forma geral. Então, assim, a situação realmente por lá, meu amigo, é absurda, tá? É surreal. Mas também, ao mesmo tempo que a situação é complexa, há sinais de melhora. Informações do CEO do clube, que é o Pierre Loche, é que hoje houve uma leve melhora desde o mês de junho desse ano, né, com receitas de transferências e até uma injeção de capital de 25 milhões de euros, que diminuiu muito, perdão, a dívida hoje do clube belga. Ele também acredita em bons resultados nessa temporada e, acima de tudo, na venda. Informações aí que tivemos ontem é que hoje há uma negociação muito avançada com uma empresa que tem por objetivo, é claro, sanar as dívidas do clube belga. A expectativa aí é que até o março desse ano o Standard Liège, esse co-irmão, ex-co-irmão do Vasco da Gama, possa estar nas mãos de um novo gestor. A gente não tem informações de qual será esse novo investidor do Standard Liège, perdão, mas é um ex-co-irmão do Vasco da Gama que está aí garantindo o seu futuro. E a pergunta que fica para nós, como vascaínos, é: quando será que o Vasco vai garantir o seu futuro? Hoje temos dois grandes interessados, né? Como a gente informou aqui a vocês. O russo Dmitry Roboloyev, salvo engano, saiu aí desse negócio. E hoje é a Andrea Hatrissani e Evangelos Marinakis. Entretanto, meu amigo, a informação que temos a trazer aqui a vocês para fechar de fato aqui esse Acorda Vascão é que nesse momento o Evangelos Marinakis ele tá meio balançado, porque Edu Gaspar, que tá junto aí de Marinakis, ele vem fazendo uma forcinha para que o grego ele invista no São Paulo. Essa é a informação que ontem foi dada pelo jornalista Jorge Nicola, que o Marinakis ele está sendo convencido por Edu Gaspar, o novo, né, responsável pela rede de multiclubes de Marinakis, a investir na base do São Paulo ao invés da base do profissional da SAF Cruz Maltini. Entretanto, o filho de Marinakis vem fazendo uma forte pressão aí para que seu pai invista na SAF Cruz Maltini, pois se apaixonou. Se apaixonou pelo Vasco. Marinakis e o seu filho estiveram recentemente aqui no Maracanã para a final do Mundial Sub-20, onde o filho dele também se apaixonou pelo Rio de Janeiro. Então, Marinakis está sendo convencido por Edu a aceitar o projeto no São Paulo e o filho dele está o pressionando para aceitar o projeto do Vasco. O melhor aqui, eu acho, é a gente trazer as palavras de Jorge Nicola a vocês, para que ele mesmo, que tem a fonte, tem a notícia, traga um pouquinho sobre o que está rolando hoje envolvendo Vasco e Marinakis. Informação exclusiva. Quero contar para vocês que há na família do Marinakis alguém que defende com unhas e dentes o acordo com o Vasco da Gama. Eu me refiro a Miltiades Marinakis, filho do magnata grego, que vai tomar a decisão entre comprar a SAF do Vasco ou se tornar sócio do São Paulo. Há muito otimismo no São Paulo em relação a esse acordo, embora no Vasco ninguém tenha jogado a toalha. O que eu consegui apurar é que o Miltiades tem feito pressão para que o seu pai esqueça o acordo com o São Paulo e compre a SAF do Vasco. Vou acrescentar, a ideia do Miltiades é se mudar para o Rio de Janeiro e passar a morar por lá, tocando o Vasco da Gama como um dos projetos do seu pai. Evangelos Marinakis, que é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e também do Rio Ave em Portugal. O Miltiades se encantou com o Rio de Janeiro quando esteve em agosto para assistir a final do Super Mundial ou do Mundial de Clubes Sub-20. Na oportunidade, o Olympiacos perdeu de virada para o Flamengo. E o Miltiades e o pai dele visitaram o Rio, conheceram algumas das instalações. E o moleque, não vou chamar de moleque, mas o filho do Marinakis ficou absolutamente encantado com a vida no Rio, com a forma como os cariocas levam a vida, enfim. Desde então ele tem feito enorme pressão para que o negócio com o Vasco saia. Só para completar,
em meio a toda essa negociação, também tem a figura do Edu Gaspar, que não pode aparecer de forma pública, porque está cumprindo o aviso prévio com o Arsenal até março do ano que vem. Mas é o Edu Gaspar quem tem tocado as negociações e conversado, dialogado com o Evangelos Marinax e também com o Miltiades. Ele foi contratado para representar os grupos do magnata grego. E se depender do Edu Gaspar, o negócio vai acabar acontecendo com o São Paulo. O Edu entende que, por não ter dívidas na base do São Paulo e por ser um celeiro de craques, o São Paulo poderia primeiro se beneficiar demais dessa parceria e depois fornecer jogadores para todos os outros clubes, para o Rio Ave, para o Nottingham Forest e também para o Olympiacos, sendo um grande centro de captação na América. Meu amigo torcedor vascaíno, é desse jeito, é dessa forma. Deixe a sua opinião, é claro, nos comentários, se Marinax é o melhor nome para a SAF Cruz Maltina. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse domingão, e já já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante, né? Trazendo ainda mais informações e novidades a todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, é claro, saudações vascaínas.